na sua outra linha de trabalho, que é a preparação física, que você faz Sim. planilha e tudo mais. Eu acho que também acaba sendo uma opção por isso. Sim, né? sim. E você acha que teve um aumento, a impressão que a gente tem, a gente que gosta de luta, você acha que teve um aumento de procura por isso, por preparação física, não por tenho aulas dúvida. de luta? Ó, eu vou dar um histórico desde que eu entrei na seleção. Quando eu entrei na seleção adulta, a gente sempre tem questionário para entender o perfil da seleção. Na seleção adulta, cara, quase metade dela não fazia treino de força. Nossa. 2018. Da seleção? Seleção adulta, 2018, tô falando. Hoje não existe isso. Mas em 2018, cara, metade da seleção adulta não fazia treino de força. Aí, no júnior, assim, a gente sempre teve característica, continua até hoje, de ser muito heterogênea a seleção. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pega os rankings da seleção júnior, é engraçado assim, entre aspas. No terceiro dia, você tem claramente dois grupos. Você tem um grupo que você podia dar uma terceira sessão de treino tranquilamente. Você tem outro grupo que está quebrado. É por isso que a gente faz monitoramento de carga, enfim, porque é muito heterogêneo. Normalmente, na seleção adulta, hoje você vai ter, tipo, 3 principais equipes que colocam um atleta na seleção. No júnior, já tem gente do país inteiro. Então, é muito mais heterogêneo. O nível dos treinadores é diferente, o nível das equipes. Então, assim, é normal chegar a gente na seleção júnior hoje. Tem pessoas que não fazem treino de força, mas no adulto já não tem mais isso. Mas quando a gente começou em 2018, quando eu entrei na seleção, cara, metade da seleção... Assim, não grande maioria, mas metade da seleção não fazia treino de força, sabe? Aí, tanto, por exemplo, esse é um exemplo que eu dou porque eu posso. É o Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, menino do 5'8", que a gente tem aqui. Achei que era um cantor. Imagina, adoraria falar sobre ele. O Paulo Ricardo foi bronze no último Mundial, foi bronze nos Jogos Pan-Americanos, enfim. Cara, quando eu comecei a dar assessoria pra ele treinava em Açu, no interior do Rio Grande do Norte. Aí não tô nem falando de Natal, tô falando de Açu, cara, no interiorzão lá. Aí, cara, o cara não sabia agachar, ele e a Nívia, a namorada dele. Aí eles continuam até hoje com a Brasil Lutas, a gente dá assessoria pra eles. Mas, cara, o cara não sabia fazer um agachamento, tá ligado? Aí a gente melhorou pra caramba, enfim. Hoje, e foi legal que os resultados competitivos vieram junto ali. Dá pra mostrar que funciona, né? Aí, mas... Hoje já não tem mais muito isso. Então, esse é um... você fala, é particular da seleção. Uma pergunta dentro dessa parte que você falou, só pra eu não perder. Você falou que tinha um grupo que ia lá, fazia 2 treinos, e que um poderia fazer um terceiro treino e o outro não. Você conseguia ver a diferença se esse grupo que conseguia fazer um terceiro treino era o grupo que vinha fazendo um trabalho de força? De força não, mas vem de equipes maiores. Assim. Normalmente esses grupos vêm de equipes mais bem estruturadas. Mas essas equipes maiores, consequentemente, elas vêm elaborando um trabalho de preparação física melhor, né? Tem, normalmente sim. Normalmente as equipes maiores têm um trabalho multidisciplinar, fazem um trabalho melhor, assim. Aí você vê claramente pelos indicadores, né? Então a gente tem indicador de carga interna, de recuperação, a gente pega isso todo dia, né? Então você consegue ver claramente, e o próprio visual, né? Você vê claramente, quando começa o treino, você olha na cara de um e de outro, você sabe quem tá zoado e quem não tá, né? Sim. Aí, então, além das coisas mais objetivas que a gente tem essa análise. Você olha na cara dos atletas e você vê eles chutando. Aí, então, você tem essa diferença sim. Aí, em relação à diferença na procura de preparação física. Em 2018, metade da seleção não fazia preparação. Em 2020, quando entrou a pandemia, a gente lançou nosso primeiro curso de preparação física aplicado ao Taekwondo, curso online. A gente atingiu todos os estados do país. A gente vendeu o curso para todos os estados. O meu segundo lançamento tinha 150 pessoas. Isso é mais do que um curso de técnico nacional da Confederação Brasileira. Aí, só no meu segundo lançamento de 2020, eu atingi mais treinadores do que a Confederação com o curso de técnico deles. Então, isso mostra um pouco da carência da área e que, cara, as pessoas estão aumentando sim o interesse. Porque a gente atingiu o técnico no país inteiro. E, cara, é muito legal, porque com essa questão o online, ele possibilita a gente atingir... Isso também, né? Atingir pessoas de diferentes lugares. E aí, pô, é muito legal se de repente você vê o cara lá no interior de um estado, sabe, do norte ali, aí começa a fazer trabalho pliométrico, marca você no vídeo. Pô, uma das coisas mais legais, assim, pô, tem um técnico do Maranhão, por exemplo, do interior do Maranhão, mandou a foto da primeira planilha de Excel que o cara fez, tá ligado? Porque isso foi dentro de uma mentoria que eu mostrava como fazer uma planilha de periodização a partir do zero e tudo mais. Aí, abre o Excel aqui, vamos começar. Eu preciso desse curso. Aí... Curso de periodização aplicado às modalidades de combate. Te passo o link,
eu tenho, já vou fazer um jabá aqui, curso de periodização, por exemplo, a ideia é juntar a teoria com a prática. A gente apresenta desde conceito básico, que é uma sessão de treino, qual que é a estrutura de uma sessão de treino, com a estrutura de aquecimento, como o aquecimento se relaciona com a parte principal, até, por exemplo, a distribuição de carga no microciclo. Cara, que indicador que você pega de intensidade, por exemplo, como que a gente faz essa estruturação? Até, tá, beleza, vamos modelo de carga distribuída e carga concentrada. Você explica o conceito do modelo de carga distribuída. Tá, beleza, vamos colocar no papel. Aí tem uma aula ali, sempre tem a aula do modelo e depois a aula seguinte abre o Excel do zero. Tá, vamos criar junto aqui um Excel do zero. Porque essa é a principal dificuldade. Em todos os meus cursos, a ideia é juntar a teoria e a prática. Educador físico, né? Você até falou da dificuldade da Paula depois de direcionar a formação dela para o que ela faz. Porque, tipo, né, a gente, sei lá, era atleta, era professor, do nada tem que estar fazendo coisa no Excel e tal, que a gente não faz ideia. Não essa compilação dos dados, que acho que é a parte mais difícil pra gente. No Excel não precisa ter, na periodização, para fazer pelo menos o mapa da periodização, não precisa ter um grande conhecimento, mas para fazer coisas mais interessantes, por exemplo, a gente tem várias planilhas que a gente tem, por exemplo, a gente assessora não só atleta, mas a gente assessora equipes também. Então a gente tem algumas equipes no país que às vezes eles têm o próprio preparador, mas a gente primeiro meio que treina o preparador deles também, auxilia e tenta sistematizar algumas coisas, como a gente também fornece planilha para os técnicos. Então, para você fazer sua periodização, por exemplo, a gente tem planilha hoje, eu quero um microciclo ordinário, vai ter 20 horas de treino semanais. A gente já consegue fazer a distribuição de volume ali, a gente dá uma sugestão de intensidade para cada sessão de treino. Aí o cara escreve o treino, já sai o volume de carga externa dele. Na mesma planilha, ele coloca o indicador de salto horizontal semanal ali que ele tem. A gente já consegue ter indicador disso. Aí o cara responde no Docs ali, PSE, a recuperação já vai sair na planilha automaticamente, ele não vai precisar tabular. Então, assim, essas coisas precisa de a gente oferece isso para algumas equipes que a gente assessora, mas para essas coisas aí precisa de ter um conhecimento melhor de Excel, né? Aí, mas para fazer o mapa em si, a periodização é um mapa. A periodização ela serve para quê? Eu preciso chegar aqui nessa forma. Como que eu vou fazer isso? Então eu tenho que treinar essa semana, tenho que treinar isso. Nessa fase, esse bloco de semanas a gente faz isso. Aí serve para um mapa. Se eu olhar e falar, a gente está na semana tal. O que a gente tem que fazer essa semana? E aí você fala, beleza, tem que fazer isso. Você tem garantia que aquele treino ele tem uma correlação com outros treinos e isso está dentro de um contexto geral. Para se fazer esse mapa, você não precisa ter um conhecimento muito grande de Excel. Aí o que você precisa ter é um entendimento, cara, como que funciona qual que é a lógica do mapa? Aí você precisa ter o conceito da periodização e essa lógica de como fazer, mas, cara, dá pra gente ensinar na prática isso, tá ligado? E essa é a minha maior crítica, que, por exemplo, eu não tive teoria de treinamento na EFE, mas eu fiz tanto matéria em Portugal como já tinha lido vários livros e tinha feito cursos particulares. Quando eu fui para Portugal, eu fiquei até meio decepcionado, porque achou que ia ter coisa nova. Mais, porque como era uma preocupação minha, eu estudei muito, né? Aí essa parte de treinamento. Eu falei, caralho, eu não tenho teoria de treinamento na minha graduação, cara, e agora? Aí então eu corri muito atrás desse conhecimento. Aí quando eu fiz a disciplina lá, eu falei, pô, mas é isso, meu? Aí, isso aqui eu já sabia, cara. Pô, cara, eu fiquei muito. Foi muito decepcionante, assim, porque eu esperava algo. Alguma mágica, né? Cara, exato. E assim. E a dificuldade que eu tive, cara, eu lembro até hoje, cara, a primeira vez que eu tentei fazer uma periodização, eu tava na IFE ainda. Sentei, mano, deu uma travada assim, eu não saía assim, cara. E aí depois você vai pegando experiência, você vai entendendo. E cara, quando eu comecei a fazer curso, e isso é uma coisa que ficou, cara, que dicas você daria para tentar facilitar o aprendizado do cara, assim, sabe? Quais são os pontos, qual que é a dificuldade de fato, assim? Aí, normalmente, entender o modelo em si, não, assim, pelo menos os pontos centrais, lógico, depende do nível de profundidade ou de discussão, mas, assim, o conceito geral, você consegue ensinar, o cara consegue aprender. Mas a dificuldade dele tá na transcrição para a prática, meu. A dificuldade dele tá como que ele transforma isso em planilha. Como que ele aplica isso? Por isso, por exemplo, nos meus cursos, sempre quando eu faço lançamento, tem o bônus do primeiro dia. O bônus do primeiro dia ele envolve mentoria. Que a gente cata, a gente faz, por exemplo, nesse de periodização. A gente faz uma reunião por Zoom, e aí você cata e apresenta, aí você assiste a aula, sempre dou pelo menos um mês para você assistir a aula. E aí você tenta montar, aí você mostra, e eu meio que, não corrijo, assim, mas eu dou sugestões, porque... E Nossa, aí isso é muito bom, porque todo mundo olha periodizações reais, de pessoas reais, para atletas reais, e porque falta referência. Porque qual que é o problema dessa questão de periodização?
Você tem os professores que são muito bons, que vai mostrar o modelo na teoria, mas, cara, nunca ninguém põe o skin in the game ali. Não, nunca ninguém cata e mostra uma periodização real. Por quê? Qualquer periodização que você pegar, você pode encher de crítica. Pô, eu tenho certeza, traz qualquer periodização aqui, pô, conceitualmente eu vou encher de crítica. Pode trazer a periodização do Michael Phelps ali. O certo é o que funciona. Esse cara é demais. Não, mas assim, não é nem só isso, mas é que a periodização... Desculpa, uma piadinha inteira do... A periodização, ela envolve vários conceitos, né? E assim, às vezes é difícil. Você vai ter diferentes críticas. Enfim, tudo que você fizer no treinamento, você consegue estabelecer crítica. Então, ninguém nunca coloca o seu na reta ali e fala, ó, esse é o meu porque você não quer tomar crítica. E, cara, esse é um problema que eu vejo muito grande na área do treinamento, essa arrogância, tá ligado? Porque eu aprendi muito, na verdade, foi tomando porrada de colega. Assim. Sempre que eu pego os treinadores, eu sempre gostei de abrir planilha, mostrar, aí o cara vai, critica e fala, putz, isso faz sentido. E eu fui evoluindo com isso. E aí eu comecei a reparar que na formação, o que falta, na verdade, muitas vezes a gente ter exemplos reais, assim. Então, e tipo, essa troca, tipo, ó, eu faço desse jeito, eu faço daquele jeito. E aí você começa a ter referências, tá ligado? Porque você tem um modelo, mas você não tem as referências de treinos reais, de periodizações reais. E essas referências, ela ajudam na sua formação, sabe?